O importante não é dizer, é saber. Certas coisas não se dizem, porque dizendo, deixam de ser ditas pelo não dizer, que diz muito mais. E é com essa frase extremamente confusa e essa música esperançosa que começa o primeiro MomaCast. MomaCast, o podcast... MomaCast, o podcast. E o assunto de hoje é voodoo. Quem são? Onde habitam? Como se reproduzem? É magia? Seria religião? É coisa do diabo! Shut up! E bem-vindos ao primeiro MomaCast! E o assunto de hoje é voodoo, que não podia ser nada mais eu do que isso. Pra quem não me conhece, eu fui criada por uma mãe que faz voodoo. E para uma criança que foi criada por médicos, por exemplo, talvez tenha brincado com estetoscópio. Já eu brincava com boneco voodoo. Coisa que pra mim é totalmente normal, mas pra qualquer outra pessoa não é. Por exemplo, a gente teve que esconder que minha mãe fazia voodoo a vida inteira. O que não foi fácil. É difícil ter que esconder a profissão da tua mãe. Pelo menos na cidade onde eu cresci, as pessoas davam muita bola para as profissões dos outros. Mas voltando um pouco, quando eu digo fazer voodoo, eu não tô falando de amaldiçoar ninguém, nem espetar boneco, como provavelmente você pensou. Afinal, voodoo é uma religião, e é mais parecida com o cristianismo, por exemplo, do que vocês imaginam. A verdade é que minha mãe trabalha com uma loja turística de voodoo em Nova Orleans, nos Estados Unidos. O que a gente faz é uma variedade gigantesca de bonecos artesanais para vender nessa loja. Boneco de pano, esqueleto de biscuit, pata de galinha... Explico depois. Então tá mais pra uma fábrica de souvenirs do que prática de rituais. Mas isso foi como minha mãe começou, há mais de 20 anos atrás. Eu comecei há uns 7 anos atrás, quando eu criei alguns produtos e comecei a vender pra ele também. Depois de um tempo, criamos uma empresa de exportação de voodoo. E esse é um resumo rápido da história toda. Mas, antes de eu continuar, uma pequena mensagem dos nossos patrocinadores. Maestro Billy... O Estúdio Moma Artes é o lugar ideal para você decorar sua casa com muito conforto e sofisticação. Almofadas projetadas para todos os tipos de bunda, bundinhas e bundões. Garantia de conforto para esse seu rabo suado cansado de ficar sentado sem sair de casa. 9 em cada 10 pessoas com hemorroidas recomendam as almofadas Moma Artes. Estúdio Moma Artes. Se já é bonito aqui, imagine com você sentado em cima. Acesse colab55.com/@momaartist e garanta já o seu conforto retal. Eu já tenho o meu. Engraçado que as pessoas vêm me dizer que o voodoo é macabro, sombrio, mórbido. Pra mim, mórbido é quando tu entra numa igreja, que eu já não vou muito, já tem um cheiro um pouco de funeral, e tem Jesus de tanga, gigantão na cruz. E é bem na hora da morte do brother, da sofridão. Quer dizer, não podia ter lembrança dele no momento bom, momento mais alegre, de repente no momento da colheita. Entende? Como é uma coisa relativa. O cara vai na igreja simbolizar que tá comendo o corpo de Cristo, bebendo o sangue dele, e acha que pata de galinha que é mórbido. Cada um. Tu com a hóstia e eu com a pata de galinha. Fica aí a reflexão. E hoje, pra falar desse assunto tão inusitado e contar algumas histórias que provavelmente só devem acontecer com quem faz voodoo, especialmente em um país religioso que era pra ser laico, como o Brasil, eu vou chamar aqui a ilustre senhora minha mãe, Lucy, e também vou chamar aqui a Duda, que além de uma grande amiga, trabalha com a gente e acabou fazendo o TCC dela sobre voodoo. Vamos chamar elas então? Agora na presença de Eduarda Contesini, senhora minha mãe e Suelen, que pode ter uma participação aqui. Suelen é a cachorra da minha mãe. E vamos começar então. O primeiro assunto, eu acho que a gente podia falar sobre a recepção das pessoas, ou melhor, a falta de recepção das pessoas com pessoas que fazem voodoo ou simplesmente com o assunto voodoo. Porque quando tu chega em alguém e fala, a pessoa te pergunta, o que tu faz? Eu faço administração. E aí tu responde com, eu faço voodoo. São reações bem diversas, bem estranhas. O que você tem a dizer sobre isso? Essa é a pergunta. Fala aí, Duda. Eu? Mas tu trabalha com isso há muito mais tempo. Então, eu sempre tive muito cuidado porque eu tinha 2 crianças em casa.
né? Então a coisa era tão escondida em função de que as outras mães, a percepção dos outros, que eu tenho pouca referência para isso, porque na verdade o que existia era um grande mistério sobre o que eu fazia. E interrompemos a programação normal, pois deu problema no microfone da minha mãe, e agora eu vou contar a história que ela tinha contado com a voz da minha mãe. Abre aspas. E as poucas pessoas que souberam tiveram reações engraçadas. Uma vez uma babá espiou uns vudus quando foi levar uma criança lá em casa. 2 horas depois, recebeu a ligação do pai da criança, dizendo que tinha ficado essas 2 horas pesquisando sobre voodoo. E me falou todos os fundamentos do voodoo. E eu disse, nossa, mas eu sou só uma artesã. Fecha aspas. Resultado da história, assim, ó, a criança brincou menos lá em casa, quando ia com o pai. Sim, mas o que fundamentos que ela pesquisou? Porque tu pesquisa na internet e mesmo em sites oficiais tem coisas oficiais, não tem o site oficial do voodoo, mas em sites mais sérios tem informações contraditórias sobre voodoo. Inclusive sobre ser monoteísta ou politeísta. Tipo, tem site que diz que é E aí eu acho que é uma coisa, a questão de... Eu não sei se eu tô certa, isso é uma coisa que eu cheguei à conclusão lendo. Que quando se diz que é monoteísta, é depois que os escravos chegaram aqui e aí começou a se juntar mais com o cristianismo e aí virou uma coisa monoteísta até pra ser mais aceito pela sociedade. Mas que, na verdade, o voodoo raiz, digamos assim, seria monoteísta. É que na... Politeísta. É que, na real, o voodoo, a religião em si, o nome, inclusive, na verdade, significa espiritualidade, basicamente, né? Espíritos, voodoo. Tem vários deuses. E ele se originou na região de Benin, na África, onde hoje é Benin, e, enfim, tipo, lá ainda existe o voodoo e tal, só que como não existe uma Bíblia, como em várias das religiões, não existe a história escrita da religião, na verdade depende muito de como que a religião se adaptou em cada região para onde ela foi levada. Entanto que o voodoo de Nova Orleans, por exemplo, não é o mesmo voodoo do Haiti, que não é o mesmo voodoo da África. Inclusive, criando sincretismo com a própria proximidade da África, do México ali, né? Sim. Então tem muitos elementos também que já se misturaram com a cultura mexicana, com o voodoo haitiano, né? E esse sincretismo todo é uma religião que causa, né, que eu acho que a mídia e os filmes se apropriaram fazendo uma coisa do terror, né, como tudo que tem, né, uma origem afro, tudo que é diferente, né, o candomblé, né, tudo isso tem um preconceito, então as pessoas a princípio têm medo, então fui levar o filho, vou pesquisar, vai que a mulher seja uma bruxa que está fazendo alguma coisa. No caso de vou levar o filho, a gente nem falava, né? Era um segredo. Porque senão as pessoas... É aquela questão, tu vai deixar teu filho ir brincar numa casa de alguém que faz voodoo. Se tu não sabe o que é voodoo, tu não vai deixar. E assim também com o candomblé e todos esses... Tu vai pensar, não vou levar meu filho porque a mãe da criança faz candomblé. Daí... Inclusive o candomblé, ele tem as entidades, né, do candomblé, que depois foram sincretizados com os santos católicos. Eles têm não só nomes, como significados muito parecidos com as entidades do voodoo, porque, na verdade, é originado mais ou menos da mesma região, então eles, né, têm similaridades, assim. Mas o candomblé já tem uma ligação maior com o cristianismo, não tem? De aí, sim, em vez de mostrar, por exemplo, os símbolos, eles mostram já santos mais cristãos, não sei. Sim, bem... Tem até as santas que eles trocaram, mas que a estátua é a mesma, né? O São Jorge é um exemplo, né? Ele é São Jorge num, daí tem outro nome no outro, e aí vai... Eu tava vendo, botei... Como a gente ia fazer esse programa
programa, eu botei no Twitter, né, voodoo, pra ver o que eu achava. E aí, a primeira coisa que tinha, o que mais estava sendo comentado, além de pessoas, quem é que tá com meu boneco voodoo, desespeta o coração, que tá difícil de achar alguém, não sei o que, além de umas piadinhas desse jeito, era que vários lugares da África estão sendo feitos rituais contra os policiais, pra amaldiçoar, eu não sei como é que se fala, ou se é contra, os policiais que estão matando negros nos Estados Unidos. Não sei se chegaram a ver. Não cheguei a ver, mas eu sigo a hashtag voodoo no Instagram e eu vejo algumas coisas relacionadas a isso também, assim, tipo, da galera falando que tá fazendo as mandingas, né, e os rituais e tal, realmente pra amaldiçoar, nesse sentido é realmente pra amaldiçoar. Pois mas voodoo não é uma coisa pra não amaldiçoar, não é uma coisa do bem? Não é pra atrair amor, dinheiro, e aí vem do nada amaldiçoar? Eu acho como que qualquer religião, na verdade. Se tu vai num ritual de uma religião oriental, né, tem lá os seus rituais, os seus cultos, mas não é mal vista. Existe um preconceito em cima da coisa, porque na verdade assim, tá fazendo, mas e os japoneses não estão fazendo cultos, os budistas, de que forma cada um está usando a sua espiritualidade para viver esse momento. Agora, a espiritualidade que tem essa raiz, ela é feia. Por quê? Eu conheço realmente o que é. Por exemplo, a maior parte dos produtos que eu sempre fiz era produto para botar no quarto da criança, para a criança não ter pesadelo, para segurar o seu amor. Segurar o seu amor tem com mel, tem simpatia de tudo quanto é religião, mas não, voodoo. E aí a gente chega nesse preconceito, né, em relação às religiões afrodescendentes, e ao outro preconceito que é fazer artesanato. Né? Então, assim, tu vive de artesanato. E a pessoa. Sim, todo mundo já pensa naquele meme daquela mina super chapada. Porque o cara fazendo uma entrevista do Enem ou de vestibular e ela, eu só quero vender minha arte na praia. Aí tu fala que vai fazer, eu faço artesanato, ninguém te leva a sério. Que fique claro aqui que com artesanato, grandes conquistas já foram feitas. Não, e pra tudo é isso, né? Foi uma série de dificuldades, assim, ó. A amiguinha tem que esconder da amiguinha, tem que esconder da colega, tem que esconder, né? Porque a pessoa já pensa mal quando é artesã. Agora, artesã de voodoo, pronto, né? Não... Eu tava pensando falando antes da questão do que é normal, né? Porque as pessoas acham que pata de galinha é uma coisa maldosa, que pata de galinha é sombrio, é mórbido, sei lá. Mas aí, sabe, tipo, na igreja tem uns Jesus gigantão na cruz e aí isso é normal, sabe? Tipo... eu acho que muito da visão que os ocidentais têm do voodoo não tem como a gente dissociar do cristianismo, né? E a gente estava falando antes ali mas o voodoo não é pro bem, o voodoo, por que a gente diz que é amaldiçoar e blá blá blá. Eu às vezes eu olho, por exemplo, para a Igreja Católica, a questão de amaldiçoar nem tanto, mas quer dizer, tem também, mas quando a gente vê os cultos evangélicos, por exemplo, eles realmente amaldiçoam as pessoas que não são da religião deles ou que não concordam com eles. Tipo, se tu vê um culto evangélico, eles falam muito de amaldiçoar os pagãos, de não sei o quê. E a nossa visão, a visão que os ocidentais têm em relação ao voodoo, eu acho que tem muito a ver com o catolicismo, com o cristianismo em si, porque foram os cristãos que escravizaram os negros. E quando escravizaram os negros, escravizaram com a desculpa de que eram seres inferiores, que não tinham alma, que eram animais. Então tudo que vem do negro é ruim, né? A gente, sociedade ocidental em si, vê o negro como uma coisa ruim, uma coisa amaldiçoada. Então eu acho que é por isso que a gente tem essa noção de que quando é uma mandinga do candomblé ou da umbanda ou do voodoo,
é uma coisa ruim. Só que a gente também não percebe que inclusive o catolicismo tem as suas mandingas e as suas magiquinhas. Não, O que é a benzeção, a imposição de mãos? O que é botar Santo Antônio de cabeça para baixo dentro de um copo d'água atrás da porta para atrair marido? Isso também são mandingas, né? Isso também são rituais. Mas tem gente que nem acredita nesses rituais, mas acredita em coisas, é sempre a sua crença é a certa e não tem discussão. Isso me incomoda muito, porque eu tenho minhas crenças, não acho que elas são reais no sentido de cada um tem a sua e tem que respeitar, não tem por que uma ser mais certa que a outra. E todas são estranhas. Tu vai olhar, mas o voodoo é estranho, só que aí tu passa lá na frente de uma igreja, sei lá, evangélica, tem 50 pessoas dentro com a mão pra cima, ouvindo uma pessoa falar coisas super aleatórias e é normal, porque a gente tá acostumado, a gente não tá acostumado a passar por templos de voodoo, onde vai ter os rituais de voodoo, e se passar, as pessoas vão ficar com medo ou alguma coisa, apesar de que eu tava assistindo um vídeo e eu fiquei com medo também, porque eles sacrificam animais também, eu acho essa parte um pouco estranha, sabe, arrancar a cabeça ali do bode. Os católicos também sacrificaram muito animais. Tem várias e várias e várias passagens na Bíblia falando sobre isso. Mas Noé salvou vários. Sacrificaram bastante humanos também, né? Muitos humanos, inclusive, sim. Teve um ritual lá, eu não lembro para que diabos, quem é que estava vindo, mas, né, Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, o Cordeiro de Deus era o cordeiro que foi sacrificado, vários cordeiros foram sacrificados para passar o sangue ao redor da porta, porque se passasse o sangue ao redor da porta, aquela casa estava abençoada. Eu não lembro direito o que significava isso, eu sei que era um ritual de proteção, passar sangue de cordeiro ao redor da porta. Sacrificassem cordeirinhos e ovelhinhas fim de semana para fazer churrasco, né? Então, também, assim, eu não sei como são esses sacrifícios, mas eles não comem a carne depois? A diferença, o quê? Que eu ofereci a cabeça a Deus? Mas vamos voltar um pouco lá pra minha infância, que eu acho que a gente não se adentrou muito no assunto. Das impressões que as outras pessoas têm? Das impressões que as outras pessoas têm e da minha impressão, porque isso é uma coisa que eu deixei pra falar aqui aos ouvidos de minha mãe. Não, quando eu não conseguia entender o porquê minha mãe trabalhava em casa e as outras não. Tudo era muito mais difícil de entender e por que ela ficava fazendo. Eu nunca vi como coisa feia, como, por exemplo, alguns familiares, não citarei aqui agora, falam, essas coisas feias, não sei mais o que. É porque tem muito a ver com a arte primitiva, né? A arte primitiva é diferente. Mas como eu cresci com isso, eu nunca pensei em coisa feia. Aquilo, pra mim, o feio seria, sei lá, uma obra de arte normal, porque eu não estava acostumada. E tinha essa história de mentir o tempo inteiro de que tu não fazia. Quantos amiguinhos meus da escola, lá em Gravataí, quando tinha até os meus 8 anos, sabiam que eu fazia voodoo? Acho que nenhum, porque senão eu não ia ter amigos. Deixa brincar, claro. Não ia ter amigos, eu ia sofrer bullying, ia ser né? E então foi escondido isso por muito tempo. E quando a gente chegou em Gramado, que eu já tinha 8 anos, continuou se escondendo disso. Eu aposto que vai ter colegas meus, pessoas da terceira série ou terceirão, que não fazem ideia disso. Que vão pensar, nossa, mas minha professora de geografia, porque minha mãe também era professora de geografia dessas pessoas, dos colegas, fazia voodoo em casa. Mais um motivo para fazer segredo, porque imagina pais e pessoas fantasiando, né, que não veem isso como um trabalho. Mal sabia as pessoas que sustentar um filho com salário de 3 filhos, solteira, com salário de professora, é impossível. Que é necessário o voodoo para fazer isso. E tu tem que ter um trabalho paralelo. Eu poderia fazer qualquer outra coisa, né? O importante era o poder estar em casa, o poder estar mais tempo com vocês. Mas, assim, as pessoas, né, não viam com a naturalidade. Tu via o esqueletinho virar lá o filhinho da Barbie pra ti, era normal, porque tu brincava com os bonequinhos, né? E agora talvez muitas pessoas fiquem mais claro o porquê meus Halloweens eram tão bem enfeitados e tão bons. Porque eu tinha voodoo e coisa real pra enfeitar ele. Os melhores Halloweens.
isso complica vários setores, né? Porque não é só a questão... Na adolescência era a questão dos amigos, era a questão dos pais, da questão da tua profissão, de ser professor de geografia, que se tu fizesse voodoo ia ser mal visto. E aí depois, já adulta, tem a questão de, por exemplo, começo a namorar, aí vou conhecer meus sogros, e meus sogros perguntam o que eu faço. E eu tenho que explicar que eu faço voodoo. E, na verdade, quem fez essa explicação foi o Henrique, né? E geralmente, tu não tem que fazer uma ligação com teus pais pra explicar o que a tua namorada faz. Tu só diz, né? Ah, não, tô namorando, ela faz administração. Só que se tu chega pros teus pais e diz, não, eu tô namorando, ela faz voodoo, eles vão querer uma ligação pra entender um pouquinho mais sobre isso. E teve que ter essa ligação para se explicar o que eu fazia e entender que eu não tava lá espetando um monte de bonequinho e fazendo maldade. E eu tava pensando aqui também agora eu queria atualizar o interlocutor sobre como é que é a casa de quem faz voodoo. Porque pensa que a gente produzia cerca de 4, 5 caixas de qual que era o tamanho das caixas. Eu fiz os cálculos. Eu fiz os cálculos durante o meu TCC e eu cheguei à conclusão de que quando estávamos todos produzindo, a gente chegava a produzir mais de 4.000 itens, mais de 4.000 itens por produtos individuais. É muita coisa por mês. É muita coisa. Agora tu imagina isso numa casa, pra situar um pouquinho mais o locutor. Imagine agora uma casa num bairro legal, onde mora eu, meu irmão, minha irmã, minha mãe, meu marido, 6 cachorros e um gato. 6 cachorros e um gato, que eu acho que é importante mencionar aqui. E produzir quantos voodoos? 8.000? 10.000? Quanto que é? 4.000 peças. 4.000 peças de voodoo por mês. Talvez então, no auge da produção tenha sido até mais. Assim. No auge tenha sido até mais. Então tinha voodoo espalhado pela casa inteira. Agora porque imagina também. Tem que secar, né? Porque tem que secar, tem que pegar sol, tem que. Né? Várias etapas. E aí agora tu imagina que tu tem que receber, por exemplo, a casa estava à venda. Então a gente tinha visitações de vez em quando. E tu não pode receber uma pessoa que quer comprar casa com 4.000 peças de voodoo expostas. Tu não vai querer comprar. É quase que a pessoa vai visitar a casa, olha a sala e tu diz, não, porque aqui a mulher foi assassinada. A pessoa não vai querer olhar o resto da casa. É quase a mesma coisa. E então a gente tinha que fazer o quê? Esconder 4.000 peças de voodoo pela casa. Cada vez. Sem borrar, sem estragar nenhum produto, sem mofar, porque tinha produtos de biscuit também, que podiam ser estragados. E cada vez a gente tinha que esconder tudo isso. Era uma grande... Uma correria desgraçada. Tirava as coisas e aí, sem querer, caiu uma cruzinha no chão e aí, na hora da visitação, tu enxergava ali no cantinho da grama aquela caveirinha, aquele esqueletinho. Só dava um empurrãozinho com o pé. Passei por isso. E tem uma parte, eu tinha citado antes, sobre pata de galinha. Que aquele primo que eu citei antes também, que é o dono da loja, etc. Ele pediu há muito tempo atrás que minha mãe fizesse itens com pata de galinha, pois eles são bem vendidos na indústria do voodoo. E minha mãe nunca quis, porque ela falava que parecia mão de criança. E de fato parece. Mas eu, como queria fazer um dinheiro, eu disse, vamos fazer voodoo de mão de criança, que na verdade é pata de galinha. E pra fazer isso, eu não sei se vocês sabem, a gente compra alguns quilos de pata de galinha e a gente tem que fazer taxidermia. Pra fazer taxidermia, a gente precisa usar formol, seringa, formol é perigoso, então tem que usar máscara, aí depois as patas tem que pegar sol, óculos. Então tu imagina, numa tarde de sol, em Florianópolis, num jardim onde os vizinhos conseguem enxergar teu jardim, tem eu, minha mãe e mais... minha mãe e mais 3 pessoas com máscara,
óculos, luva, um monte de seringa e um monte de pata de galinha. Que eu não sei se ficava claro pra eles que era pata de galinha ou se eles pensavam que a gente fazia metanfetamina. Fica a dúvida sobre o que os vizinhos pensavam que a gente fazia quando a gente tava fazendo taxidermia nas patas. E depois, todo o processo de taxidermia, ir na farmácia e comprar 5 seringas, a farmacêutica ficar te olhando assim, hoje tem. Depois de tudo isso, as patas tinham que ficar expostas no sol por 48 horas, o que a gente... Pra fazer isso, o nosso marido de aluguel fez uma grande gaiola para elas poderem ser expostas, e essa grande gaiola ficava em cima de um carrinho de supermercado que eu encontrei uma vez na rua e botei no carro. Não roubei, ela tava na claro, rua. tem 6 cachorros, né? E tem 6 cachorros, você não pode deixar em qualquer lugar para eles não terem contato com o formol. E aí tá, né? A gente fazia taxidermia, botava na gaiola e deixava no sol. Conforme o sol ia mudando de lugar, a gente ia movendo a gaiola de patas com o carrinho de supermercado. Só que agora tu pensa ter uma visitação, ou qualquer visitação, não precisa ser nem de casa. E tu chegar na casa de uma pessoa, chegou lá na casa da tua amiga, não sei o quê. Ah, nossa, tem uma piscina na casa, que massa. Aí tu vai, teu olhar vai indo pro resto da casa. Nossa, uma babosa. Talvez eu vou querer pegar uma muda depois. E aí depois tu chega, pá, uma gaiola de patas no meio do jardim. As pessoas têm reações diversas. Tem gente que começa a dar passo pra trás. Teve um caso que eu acho que foi bem engraçado, onde a gente tava adestrando os cachorros, e aí tinha essa adestradora, e na última lição, a gente não deu tempo de esconder as patas e não sei mais o que, e a gente tava lá no jardim, ela olhou pra isso, ficou um tempo muda, a gente mais mudo ainda, aí ela, o que é aquilo? Aí ficou aquele silêncio constrangedor, e todo mundo pensando, não, é pata de galinha, porque eu faço voodoo, sabe, tipo, não tinha uma resposta legal pra se dar. E minha irmã, sempre muito direta, só falou, patas! Ela resumiu tudo em uma palavra. A mulher não sabe que a gente faz voodoo, que não sei se é melhor ou pior nessa situação. Ela ficou, acho que uns 15 segundos em silêncio e... Tá bom, então vamos continuar. Eu acho que o Jon Snow deve fazer os treinos, né? E ignorou o fator pato totalmente. Talvez ela tenha tido que ignorar a história para conseguir continuar, né? Porque as pessoas nem sempre reagem muito bem a isso. A maioria das vezes não, né? Teve uma vez também que eu não lembro se eram múmias ou se eram patas, mas eu acho que é uma história pra Lu contar, que tinha um pedreiro ou um pintor na casa do lado. Só situar que quando a gente fala múmia, tem uns bonequinhos que são costurados de TNT, aquele bonequinho quando tu pensa assim, sabe quando tu deita no chão e tu passa a caneta em volta do teu corpo? A gente faz isso às vezes nas aulas de ciências, eu fiz pelo menos. Então, é um boneco naquele formato, costurado em TNT, a gente enche e aí a gente enrola o boneco, não sei se fica claro, e faz uma pequena múmia. Uma pequena múmia, que é essa múmia. Tem vários setores dessa múmia. Tem a múmia ensanguentada, que a gente... tá com uma tinta vermelha, como se ela tivesse saído de um tiroteio. Tem a múmia queimada, que a gente dá aquela tostadinha no fogão pra ela parecer que saiu de um incêndio. E tem a múmia branca, que é a múmia normal. Então, tem a múmia pintada. Tem a múmia pintada, que é mais artística, tem os símbolos do voodoo e não sei o quê. A múmia queimada é bem engraçado, porque a gente tem que queimar no fogão, então tu queima tecido e não sei o que, sempre dá cheiro de queimado. E tipo, a gente fazia isso todo mês, a gente queimava a múmia. Esse é o nosso vocabulário, entende? Queimar múmia, ensanguentar múmia, isso é uma coisa que faz parte da gente. Faz inclusive das agendas, né? Tu abre a agenda no banco e tá ali. Queimar múmia. Secar as caveiras. E minha irmã, cada vez que alguém ia queimar múmia, ela de uma outra peça, que cheiro de queimado. Nunca, em 20 anos da minha mãe fazendo múmias queimadas, ela conseguiu não fazer esse comentário. E o Henrique, grandíssimo, toda vez que ia queimar as múmias, não queria que o cabelo ficasse defumado e botava uma sacola de supermercado no cabelo pra queimar a múmia. Então tu imagina agora, aquele homem que você vê, né, cantando com uma roupa, aquele look casa, chinelo e meia, e uma sacola de supermercado na cabeça, queimando múmias no fogão. É uma situação que tu não vê todo dia. É uma situação inusitada.
Então, que a gente via todo mês. era super bom para secar, porque o quentinho da madeira, porque né, para te apagar esse fogo que tu botou na múmia, tu mergulha ela na água, né? E aí tem que botar para secar. E o deck é perfeito. Mas na casa de trás estava um pedreiro arrumando um fio lá, alguma coisa assim, e olhou e viu aquele monte de múmia estendida no deck. Mas o cara, assim, ó, ele não caiu da escada, mas ele teve aquele momento pânico, e aí ele olhou para mim: moça, a senhora sabe que isso aí é voodoo, né? Ai, não, acho que não. Nossa, na verdade eu não enxergo. Eu tô só fazendo o que eu acho que eu tava fazendo. Achei que eu tava fazendo uma carne assada. E aí ele desceu e eu entrei em casa e digo, tá, né? Só que o cara não vi depois ele que horas terminou a obra ou não terminou. Foi engraçado, porque nem ele queria falar comigo, nem eu com ele, sem explicações. Mas, enfim, foi um entre muitos, assim, que ficou meio surpreso. E quando eu vendi aqui na Alemanha também, nas feirinhas, tipo, todo mundo passava e fazia símbolo de espetar. Todo mundo acha que voodoo é espetar um boneco e pensar e amaldiçoar. E seria bom se fosse só assim. Porque quantos bonecos devem ter sido vendidos do Bolsonaro de voodoo? Se tivesse funcionasse assim, talvez hoje ele já não tava mais na presidência. Inclusive sobre isso de funcionar, né? Acho muito engraçado. As pessoas sempre perguntam se funciona, se as coisas que eu faço funcionam. Eu acho essa ótima. Eu adoro quando me perguntam isso. E eu acho que a melhor resposta que eu já dei para uma moça numa padaria, que ela... A grande Michele, eu tomava café da manhã naquela padaria quase eu tomava café da manhã quase todos os dias naquela padaria e tal, e aí ela um dia começou a me perguntar o que eu fazia, o que eu não fazia, a gente foi conversando, eu fui falando, porque eu faço artesanato, porque eu não sei o quê, né? Sempre vai indo devagarzinho. A gente vai tentando contornar. E aí ela... foi ficando mais curiosa, de tipo, quanto menos eu falava, mais ela queria saber. Até que eu falei que eu fazia voodoo e tal. Ela, nossa, voodoo, não sei o que, tens alguma foto? Eu posso ver? Muita gente sempre me pede para ver fotos e por muito tempo eu não tirei foto, porque, ora, era só meu trabalho, para que eu ia tirar foto, né? E aí eu comecei a tirar fotos... para poder mostrar para as pessoas e poder mostrar para as pessoas que não é nada demais, né? Inclusive, daí quando eu fui fazer meu TCC mesmo, eu enchi o meu celular de fotos disso. Mas aí eu mostrei para ela e tal, aí ela terminou de fazer meu café da manhã, levou as coisas para mim e tal. Quando eu tava pagando, quando eu fui pagar, ela olhou para mim e perguntou... Tá, mas essas coisas aí que tu faz, funciona? O voodoo funciona? Aí eu olhei pra ela e perguntei, rezar funciona? Tu lê a Bíblia lá, acredita que Deus transforma água no vinho e acredita. Ou então, sei lá, tu faz uma oração pra proteger a tua família, ou pra pedir bênção, ou pra qualquer coisa. A minha avó, que benze, né, ela faz a imposição de mãos dela, joga água benta na gente e tal. Inclusive, aconteceu isso recentemente. Água benta, tem um negócio interessante. Tu vai lá, o pastor te joga uma água benta. Tu vai perguntar, agora eu tô abençoada, tá funcionando. Tu não vai perguntar se funciona. Antes de tomar a hóstia. Eu não pergunto pra minha avó, tá, vó, essa bênção que tu fez no carro novo da minha mãe, essa água benta que tu jogou em mim agora, funciona? Mas pior do que isso é as pessoas que só têm uma religião pra dar uma aliviada na maldade que é a vida delas. Porque daí tu pensa que, não, mas eu me como é que se chama quando tu vai e conversa lá, aquela conversa íntima com o pastor ou padre? Confessa. Confessa. Aí eu vou lá, me confesso, e aí tá tudo bem. Agora, então, eu posso fazer bullying, eu posso tratar mal as pessoas, né? E isso eu tô falando mais como um exemplo, que infelizmente eu não posso citar aqui, porque seria muito pessoal da minha vida. E aí eu acho que uma pergunta que pode ficar na cabeça das pessoas é, tá, elas fazem voodoo, exportam voodoo, a mãe há 30 anos, eu e tudo dá menos. Vocês têm a religião voodoo? Eu não tenho.
Não. Apesar de que hoje eu dei uma lida, eu sempre dou uma lida, eu esqueço, e algumas coisas, volto. E hoje eu dei uma lida, eu meio que comecei a gostar um pouco. Mas eu acho que é um pouco além pra mim, porque eu tenho minha própria crença, eu sou agnóstica, já decidi isso. Decidi agora, na verdade. E é isso, eu tenho minhas próprias crenças que não se encaixam em nenhuma religião. É um pouquinho que eu peguei do voodoo, um pouquinho que eu peguei ali de Noé, um pouquinho ali que eu peguei do outro. Eu sou uma ateia convicta. Não, nada me convence que existe uma força maior ou qualquer coisa do tipo. Mas tu não acha que esse teu pensamento pode ser porque sempre a força maior que é posta, em primeiro lugar, sempre é homem, né? Porque Deus sempre é homem, nunca é mulher. E essa força maior, ela é sempre meio... uma coisa que, sei lá, se a gente for pegar ali no cristianismo, veio Deus, ou Jesus, que eu não sei direito quem é quem, e construiu o mundo em 7 dias. Sempre tem uma coisa, daí ele veio e fez, e é sempre umas histórias, assim, de ficção, assim, muito doida. Mas tu pode criar tua própria história de ficção. Então, eu acredito que tem algo além, assim, eu sou um pouco espírita, mas também uma mistura de um monte eu não sigo nenhuma linha. Eu acho que eu sou, se o nome disso é agnóstica. Mas o voodoo para mim sempre foi um produto, né? Então, na verdade, assim, eu aprendi mais. A Duda sabe muito mais sobre o voodoo do que eu. Para mim sempre foi o produto. Qual é o produto que vende mais? Como é que vende mais? Se eu botar isso aqui, como qual produto, é o a gente quer dizer dinheiro, né? A venda, como trabalho, né? Para vender o meu trabalho. Eu podia estar fazendo, sei lá, terço pro Vaticano. E foi por encomenda, né? Então, tipo, tu não foi uma coisa de, eu entrei nessa religião e daí eu comecei a fazer esse produto. Não, foi uma encomenda, assim uma como encomenda eu conheci. Eu conheci vocês já faziam isso, vocês precisavam de mais gente para trabalhar, eu tenho habilidades manuais e tal, e tipo, eu não preciso estar na religião para fazer artefatos. Assim como você não precisa ser cristão para ter uma fábrica de santos, né? De figuras religiosas. Justamente, exatamente. Tem a parte de pura venda e tal. Mas tu ainda estudou um pouco mais do que eu. Eu só fui na onda do produto. Eu fiz o curso de design e eu precisava fazer meu TCC. Em algum momento da vida eu ia ter que fazer meu TCC. E como eu já estava trabalhando com vocês há mais de 1 ano e tal, era o que mais fazia parte da minha vida. Eu decidi que o meu TCC seria sobre o voodoo, então eu acabei estudando bastante. Eu já tinha estudado um pouco, porque eu sou um ser humaninho um pouquinho curioso, e eu sempre gostei, na verdade, de pesquisar sobre religiões, não só sobre voodoo, né? Sobre várias coisas. Eu já fui em rituais e cultos de algumas boas religiões, já fiz parte de um, inclusive. De qual? Não é um culto em si, nem é uma religião sozinha, mas eu fazia parte da Ordem Rosa Cruz quando eu era mais nova. Enfim. Não faço ideia do que seja, mas finjo que sei. Nossa, acabei de incendiar a casa aqui, queimar. Eu não sei o que aconteceu, porque eu bati o cigarro e incendiei. Vai falando de voodoo, vai falando de voodoo. Vai falando de voodoo. Pés gelados? Cansado de usar sapato descalço? Nós temos a solução! Meias! A peça de roupa que veste o pé! Meias! A novidade que esquentou o pé da garotada! Meias! Nossas meias têm estampas divertidas e artísticas. Compre um pé e leve o outro! Uau! Eu comprei a minha e adorei. São como luvas, mas para os pés. Garanta já seu par perfeito em collab55.com/@momaartist. Eu disse collab55.com/@momaartist. Eu lembrei que eu ia falar. Eu ia falar dos materiais. Porque tem os materiais que a gente compra na loja comum, né? A gente vai na loja de tecido, compra o tecido, vai na loja de biscuit, compra o biscuit. Mas tem os 2 materiais que a gente usava bastante, que são materiais naturais, que são taquara e barba de pau ou barba de velho. E teve uma vez
que a gente tava voltando de catar essas taquara. Era uma avenidona, e eu não lembro se furou o pneu, estragou a bateria, furou o pneu. E aí a gente tinha que ver se tinha o step. E pra ver se tinha o step, a gente tinha que tirar as coisas do porta-malas. Uma dessas coisas era o machado. E aí a mãe tirou o machado, ficou com o machado na mão, a gente olhou que não tinha step, ou que tinha step, a gente não sabia trocar, não lembro qual era a situação, mas a gente precisava pedir por ajuda. E minha mãe resolveu, então, começar a pedir para os carros parar. Só que ela não se deu conta que ela tava com o machado na mão. Então você pensa, que tá andando numa avenida e tem uma mulher gritando para você parar com o machado na mão. E minha mãe indignada, ninguém para! Brasil é uma merda! Ninguém pensa... Ninguém ajuda! Já culpando, assim, botando a corrupção! E aí... Aí vocês me avisaram, mas mãe, com o machado na mão. Eu nem me dei conta que eu tô com o machado, porque tinha que buscar o Martin na escola. Então o tempo, assim, ó, não podia demorar na história do pneu. Precisava solucionar o troço, tava faltando. Eu acho que a pecinha que encaixava no macaco. Então, assim, tinha que ser em meia hora, eu tinha que conseguir resolver o problema do pneu e chegar lá na escola. E aí, claro, o machado ficou na mão e eu acenando na beira da estrada e ninguém parava. E engraçado porque nessa cena tava um amigo meu, Gabriel Ferrão, se estiver ouvindo, beijos. Ele mora em Porto Alegre, né? É um amigo que eu fui sempre visitar ele tinha ido me visitar a primeira vez. Então, primeira vez, ele comigo, aí acontece esse episódio com a minha mãe e um segundo episódio. Já devia ter pensado que a gente era louca. E aí acontece o segundo episódio que a gente ia comprar uma geladeira. E aí a gente foi... Eu não sei porque eu vou contar essa história, mas eu vou contar. E aí a gente foi comprar uma geladeira no Big, deixou o carro no estacionamento do Big. A gente ficou lá, acho que uns 20 minutos, 25 minutos, tentando ter algum atendimento. Não conseguimos. E aí a gente... vamos embora, então, né? Tipo, que merda de atendimento. Ninguém nos atende, não sei mais o que, vamos embora. E a gente foi embora, a gente tinha ficado 20 minutos no estacionamento, fui sair do estacionamento, o cara, o estacionamento, tu não pagou, tu tem que pagar, é R$8. Aí eu falei, não, eu não vou pagar. Não vou pagar porque eu fiquei lá 20 minutos pra comprar uma geladeira e ninguém me atendeu. Tinha razão ali com a história da geladeira. E o cara, não, senhora, se a senhora não pagar, a sua placa vai ficar registrada. Eu falei, não, então que minha placa fique registrada. Eu não vou pagar, me recuso a pagar esses R$8. Nisso, meu amigo tava meio assustado, ele falou, não, amor, eu pago os R$8. Aí eu falei, não, tu não vai pagar, aqui é questão de honra, não vou pagar. E aí, não, porque eu tenho que falar com o meu supervisor. Nisso eu já saí com o carro. Não, mentira, eu não saí com o carro, eu não lembro como é que foi o final da história. Eu sei que eu não paguei os R$8 e saí. Mas eu não deixei o cara falando sozinho. Isso eu jamais faria. De atendimento. Continua sendo bem mal de atendimento. Fica 3 horas ali e não vem ninguém. Isso é o Big, o Iguatemi de Florianópolis. Então, não vá. Então, ele passou 2 dias bem emocionantes. Ele vivenciou essa experiência do estacionamento, depois da mãe com o machado na estrada. Nunca mais voltou, né? Vamos ver. Eu acho que a gente conseguiu falar bastante coisa aqui. Minha mãe já tá caindo aqui na risada, que é bem envergonhada. E é isso, se vocês quiserem mandar um beijo pra alguém, essa é a hora. Beijo, pai e mãe, obrigada por todas as minhas oportunidades. Não, brincadeira. E vocês têm que lidar que agora vocês vão ser famosas, porque vocês apareceram no MomaCast, o primeiro podcast, né? Da podcast. Que descobriram agora do que eu vivi nesses últimos, na verdade, 27 anos, né? Além de ser professora, né? Isso espero que não mude em nada, que cada um repense seus preconceitos, seus pensamentos, né? E aproveite a oportunidade para uma boa reflexão, porque independente de tu ser artesã, de praticar uma religião ou outra, ou ter um trabalho ou outro, tu é aquilo que tu é, né? Isso não deveria mudar nada para ninguém. Essas são as belas palavras de minha mãe, que acabou, pra vocês entenderem, minha mãe agora, ela saiu do armário, entende? Sabe, uma pessoa que o tempo inteiro era gay, mas ninguém do seu círculo social sabia e finalmente saiu do armário? Essa é minha mãe agora. Só que no caso dela não é a questão do voodoo. E aí os meus cabelos continuam os mesmos. Que é o que importa, né? Então, o ser humano é os cabelos. Bom, então, sábias e belas palavras da Dona Luciane.
Vamos encerrar Até aí. mais, espero voltar. Muito obrigada. Vai voltar, a gente tem um assunto aqui com essa mesma convidada sobre fetiches estranhos. Sobre fetiches estranhos. Vai ser bem interessante. Você mal espera saber o que essa vozinha doce tem pra falar sobre pênis sobre pênis bifurcado. E é com essa, pênis bifurcado, que a gente encerra o primeiro podcast. Tchau! Tchau!